Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, da onde você estiver, o horário que você estiver assistindo, se é de dia, de tarde ou de manhã, né? Se é pela parte da manhã, se é a parte da tarde ou à noite, dependendo do país que você estiver aí. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Este programa vai ao ar direto da cidade de Piraquara, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março de 2023. São 19 horas e 37 minutos. O bate-papo de hoje é com Marcelo Marcelino. Ele é cientista político, sociólogo, economista, pesquisador e professor da Universidade Federal do Paraná. É também escritor e consultor acadêmico. Ele é o coordenador do Grupo Fiscalizador da Dívida Pública de Curitiba. E os temas de hoje, nós vamos tratar aí sobre o medo de cadeia, né, de adia o retorno de Bolsonaro para o Brasil. Hoje nós vamos ler uma matéria aí que a própria mulher dele está dando a entender isso, né? E também a quem interessa o aumento dos combustíveis e a continuidade da PPI, né, dos preços da paridade internacional. E também um assunto muito importante é esse assunto que, deixa eu ver aqui onde é que eu pego aqui, é o assunto aí do ministro, olha só, o ministro das Minas e Energia, ele estava passando a perna no Lula, ele estava traindo o Lula hoje aí, indicando bolsonaristas para o conselho da Petrobras, né? Então, eu passo a bola aqui para o meu amigo e convidado Marcelo Marcelino, né? Para que fale sobre isso e dê seu boa noite. Boa noite, Marcelo Marcelino. Tudo legal aí? Boa noite, querido Chicão Somavila. Mais uma vez, uma satisfação poder falar com você e com nossos telenautas que nos acompanham. E eu já encaminho essa tua questão em termos de argumentação, enquanto você compartilha nas páginas do Facebook e demais redes sociais a nossa conversa. E já inicio essa instigante pergunta dizendo o seguinte: o grande problema que nós sempre não apenas avaliamos como errada da política de frente amplíssima, mas não apenas em termos de nomes para os ministérios, para o governo, etc., mas em termos de estratégia política, de consenso, que não existe, na verdade, né? É apenas um consenso aparente de governabilidade que a democracia liberal burguesa introjetou, inclusive em boa parte das pessoas ligadas à esquerda no país, de que poderia se criar uma grande conciliação em torno do presidente Lula e da sua capacidade muito grande, diga-se de passagem, de conseguir chamar vários blocos diferentes de poder para, no mínimo, uma conversa ou, no mínimo, uma espécie de acordo, mesmo que temporário, para a governabilidade. A gente tem que lembrar o seguinte: o Alexandre Silveira, que hoje ainda é, por enquanto, o ministro das Minas e Energia do governo Lula, indicado do PSD, o partido do Kassab, ele chegou ao ministério do Lula, já não é de agora, porque o Alexandre Silveira, esse que tentou colocar uma lista de nomes de pessoas ligadas ao bolsonarismo e também aos bancos para os conselhos da Petrobras, ele já havia trabalhado no governo Lula lá na primeira década do século XXI. Então, não é um nome novo no governo Lula. Mas o que chama atenção, senhoras e senhores, é que o Alexandre Silveira,
ele foi o suplente número 1 do Anastasia. O Anastasia é um homem do PSDB, era um homem do PSDB já de longa data. Aí, a partir das eleições de 2018 em diante, ele se desvincula do PSDB e vai para a chapa do PSD do Kassab. E aí o Anastasia é eleito senador da República pelo PSD, e o primeiro suplente é o Alexandre Silveira, esse que hoje é o primeiro-ministro das Minas e Energia do Lula. E o que acontece? O Anastasia, ele vai ser ministro, ele vai assumir pasta no Ministério... Marcelo, desculpa aqui, só para me mostrar a matéria, desculpe. Governo adia a Assembleia da Petrobras após golpe do Centrão e do ministro Alexandre Silveira no governo Lula. Olha só, ministro das Minas e Energia tentou passar a perna no presidente da República e indicou nomes ligados ao mercado, o que impediria a mudança na política de preços da Petrobras, a PPI, né? É isso aí, por favor, continua, por favor. Então, é exatamente isso. Então, o que acontece? O Anastasia foi entusiasta do golpe de Estado, né? Ele foi um dos caras que arquitetou também o golpe de Estado contra Dilma Rousseff, contra o PT, contra a esquerda brasileira e contra o povo brasileiro em 2016. E como eu estava falando, ele se torna senador, mas não mais pelo PSDB, mas pelo PSD de Minas Gerais. Só que ele vai assumir o ministério no Tribunal de Contas da União, que é uma grande sacada. E deixa a vaga a questão do Senado. E o Alexandre Silveira assume o Senado como primeiro suplente em 2022, no último ano do governo Bolsonaro. Como ele já tinha trabalhado no governo Lula, o governo Lula chamou o Alexandre Silveira novamente, só que agora para assumir um ministério importantíssimo, que é o Ministério de Minas e Energia, um ministério também estratégico, onde a própria Petrobras orbita. Então é muito importante isso. Só o que aconteceu aí? Na tarde de hoje, inclusive alguns meios de comunicação, como o próprio Portal 247, ele colocou uma reportagem dizendo que os conselheiros da Petrobras, que já tem os bolsonaristas no conselho da Petrobras, só que teriam mais 4 nomes, se não me engano, que também são ligados ao bolsonarismo e ao banco BTG Pactual, ao mercado financeiro. Eu tenho aqui e vou trazer aqui exatamente isso que você está falando. Legal, eu vou trazer aqui o nome. Então, o governo federal decidiu nesta quarta-feira, primeiro, adiar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tenho que compartilhar aqui para o pessoal poder ver aqui, né? Então, aqui, ó. O governo decidiu nessa quarta-feira, primeiro, adiar essa reunião que gerar o Conselho de Administração da Petrobras. Anúncio ocorre depois de parlamentares do Centrão, olha só, do Centrão, está aqui, ó, e do ministro das Minas, Alexandre Silveira, PSD, aplicarem um golpe e mudarem a lista de casos ao colegiado, substituindo nomes de confiança do governo por pessoas ligadas ao mercado financeiro. Veja só como é que é a briga lá em cima, hein? Esta composição para o mercado foi articulada pelo banco BTG Pactual, que você acabou de falar, na pessoa de Bruno Bianco, advogado que atuou nos governos Temer e Bolsonaro. Olha aí como é que essa tropa tá ainda embrenhada nos poderes, né? O objetivo principal seria barrar mudança na atual política de preço dos combustíveis, para quebrar o Brasil de vez, né? Com certeza. Daí diz aqui, ó, o Centrão conseguiu colocar na lista do ministro das Minas e Energia seus aliados. Olha, ó, Pietro Sampaio Mendes, presidente do Conselho de Administração, Carlos Eduardo Turqueto Santos, Vitor Eduardo Almeida,
de Almeida Sabac e Eugênio Tiago Cordeiro, indicado do ministro Silveira, o atual secretário da Petrobras e Gás do Ministério das Minas e Energia, Pedro Mendes, foi secretário do Ministério no governo Jair Bolsonaro, quando a pasta era comandada pelo almirante Bento Albuquerque. Veja só, então, em tudo que você está falando aí. É com você mesmo. Só fiz aí para dar para dar assim, um destaque naquilo que você está falando. Não, perfeito. Mas o que é o importante da gente destacar desses fatos aí e desses acontecimentos nessas últimas horas? O importante é destacar o seguinte, que o que a gente sempre, constantemente cansa de falar tem a ver justamente com a tal governabilidade. Uma frente amplíssima significa exatamente o que está acontecendo agora. Vamos só colocar a questão do presidente da Petrobras. Veja só o problema. O presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, que Isso. é do PT do Piauí, tá? O Jean Prats, ele é um cara consultor de empresas petrolíferas. Ele é um cara ligado, ele é um advogado, tem escritório de advocacia, mas é um cara ligado à consultoria no ramo do petróleo e é um cara ligado ao mercado acionário, sem dúvida nenhuma. Isso, por si só, já é um grande problema para o governo Lula, porque se você quer uma Petrobras, de fato, com uma relativa autonomia e que ela sirva aos interesses do país, ela não poderia ter, de maneira nenhuma, uma pessoa tão atrelada ao mercado financeiro, de forma indireta, quanto ao Prats. Consultor de empresas do petróleo, advogado, ligado a uma série de empreendimentos que também correspondem ao mercado acionário, direta e indiretamente. É uma pessoa também que não poderia dirigir a Petrobras, para ser bem sincero. Essa questão do sujeito na Minas Energia, o nosso queridíssimo Silveira, do PSD, indicado pelo Anastasia, golpista de 2016, e que já trabalhou, infelizmente, no governo Lula lá atrás, ele também não poderia assumir essa pasta. Você veja o que aconteceu agora, essa semana, com o ministro das Comunicações, o problema que está sendo para o governo Lula, esse sujeito do União Brasil, é mais um problema que o Lula tem que administrar. Veja a Simone Tebet do planejamento. Veja até o próprio Haddad. O Haddad fez uma tomada de decisão em parceria com a Tebet muito errada. Ele retornou à questão dos combustíveis, antes mesmo de definir a estratégia de preço da Petrobras, da paridade de preço internacional, o PPI. Ele não deveria fazer uma coisa dessas. Agora, o que acontece? A gasolina já está explodindo mais de R$6 aí. Então, essas coisas, o governo tem 2 meses, ele precisa tomar cuidado, porque isso daí vai de encontro ao que a direita bolsonarista está reclamando já. E aí você dá cada vez mais voz a essas pessoas. Eles vão falar assim, olha, o governo Lula o que fez? 2 meses de governo, aumentou a gasolina. Quer dizer, isso é muito ruim. Isso é muito negativo. Marcelo, esse aumento da gasolina, qual que foi o percentual? Enfim, depois vou botar uma matéria do Haddad aqui na Folha. Qual que foi o aumento? Ele vai ficar o quê? Vai aumentar na bomba quanto? 0,25 centavos, 0,30, 0,40, como é que é? Esse aumento ele vai chegar nos patamares dos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, onde chegou a 8, 9, 7, 8, 9 lugares a R$10 a gasolina? Ou ele vai ficar abaixo disso?
não vai chegar a tanto, mas, por exemplo, agora, em média, a gasolina está R$ 6,19. Sim. O, Ele o aumentou álcool quanto? o álcool está 4,19, mas não teve nada com o álcool. Teve com a gasolina. Mesmo assim, os donos de postos aproveitaram, aumentaram o valor do álcool também. Aí, nesse caso, foram os donos de postos, não Exatamente. o governo que autorizou. E isso pode, alguma sanção fiscal para cima desses donos de postos que aumentaram dessa forma? Pode Não, acontecer ou não? isso poderá acontecer, sem dúvida nenhuma, no sentido amplo, né? Uhum. Agora, vai dar conta de você colocar sanção num país desse tamanho para os donos de postos de combustível? Você não consegue fazer isso. Você não tem fiscalização para tanto. Na tua opinião, o governo deveria manter como é que é a desoneração, né? A desoneração, ele devia manter os preços, aquela bomba que o Bolsonaro deixou, porque se o Bolsonaro ganha a eleição, veja se eu estou errado, se eu estou certo, ou se seria o caminho aí ou não. O Bolsonaro sempre foi um cara um presidente, um cara de fazer o que quer e não estava nem aí para a imprensa, para ninguém. Ele atendendo com as suas ações o capital, o grande capital, estava bom. Tanto é que o Paulo Guedes resistiu 4 anos. Vamos supor que, caso Bolsonaro tivesse ganho a eleição, ele seria capaz de chegar no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, ou agora, digamos, dizer, não, o negócio é o seguinte, eu falei que era até 31 de dezembro só e agora vai voltar o imposto. Ou ele não faria isso e manteria a desoneração aí para cima aí manteria, como é que é, a não cobrança de impostos por parte dos estados. Você acha que Bolsonaro seria capaz de falar, não, eu prometi e falei que era até 31 de dezembro e acabou, e vou voltar com tudo. O que você acha? Não tem nenhuma dúvida disso. Que com o Bolsonaro continuando, os combustíveis iam explodir novamente. Nenhuma dúvida. Nada, É, zero. né? Deixa eu trazer uma aqui do... Oh, caramba, onde é que está aqui? Uma matéria que eu quero trazer para você comentar sobre na Folha de São Paulo. Quero ver se eu trago aqui. Está aqui. Aqui, ó. O Haddad falando, ele diz aqui, ó. 1º de março, está aqui, ó. 1º de março, está sinalizado aqui embaixo. Abre aspas, a manchete da Folha de São Paulo. Não temos projeto para ficar nos populares em 6 meses, diz Haddad, após anúncio sobre combustíveis. Aí ele fala aqui, ó, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT, afirmou nesta quarta-feira que o governo Luiz Inácio da Silva, do PT, não tem como projeto ficar popular em 6 meses e ressaltou que cabe à pasta econômica anunciar medidas menos compreensíveis aos brasileiros. Aí ele diz aqui, a declaração foi dada depois... um dia depois do anúncio feito por Haddad e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a retomada da cobrança de tributos federais sobre a gasolina e etanol. O ministro da Fazenda tem de explicar as medidas que são menos compreensíveis, mas que têm de ser tomadas para o bem do país. Nós não temos projeto para ficar popular em 6 meses, fecha aspas, disse Haddad. Aí ele fala aqui embaixo, a partir desta quarta-feira, a alíquota do PIS/COFINS sobe 0,47 por litro. A gasolina, por litro da gasolina, e a 0,02 por litro de etanol, enquanto a CID, Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, permanece zerada. A recomposição é parcial em relação aos patamares cobrados antes da desoneração. As alíquotas foram zeradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL em 2022, na tentativa de derrubar o preço das bombas às vésperas da corrida eleitoral. Em 1º de janeiro, Lula prorrogou por 60 dias. Aí diz aqui, terminando, as novas alíquotas têm validade por 4 meses
Em julho, caso não haja mudança no Congresso, serão retomadas as cobranças integrais de 0,69 por litro de gasolina e 0,24 sobre o etanol. E tal. Daí, a UOL Haddad também reforçou a mensagem dita na véspera, em entrevista coletiva a jornalistas em Brasília, de que a decisão do governo de reonerar tributos sobre combustíveis atende a condições para que o Banco Central inicie redução da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,75%. A matéria é comprida, mas eu não vou ler inteira aqui, apenas pedir para você comentar sobre isso. Nossa, se a gente tem que confirmar se realmente, integralmente, ele disse isso tudo, né? Porque, tratando-se dos jornalões, eu sempre fico um pé atrás, né? Será que nessa transcrição aí, nessa edição, tá tudo aí que ele falou? É desse jeito mesmo? Porque vamos supor que seja. É a Folha de São Paulo, né? Não sei. Então. Estou dizendo que ela também solta fake news, etc. e tal. Não, mas exatamente. O pessoal dos jornalões aí, dos grandes meios de comunicação, falam que as redes sociais são uma calúnia ambulante, né? Segundo os porta-vozes da grande imprensa, né? Mas quem começa a mentir de forma generalizada no Brasil e no mundo são justamente os grandes jornais, a grande imprensa monopolista, que sempre manipulou a opinião pública, que a gente chama de opinião publicada, inclusive, né? Que não é opinião pública, né? A opinião pública é refém, infelizmente, do que é publicado nos grandes jornais, né? Agora, em grande medida, tratando-se de uma entrevista e algumas abordagens feitas pelo Haddad, isso para mim é péssimo. Ele não é ruim, é péssimo, porque isso daí mostra uma rendição do governo total ao mercado financeiro. E uma coisa que não tem nada a ver diretamente, que está misturado aí nessa confusão toda, é a questão da taxa de juros do Banco Central. Ela não vai baixar tendo a ver a relação do combustível. Tem nada a ver isso daí. Isso aí é um absurdo. O governo teria que, através da Petrobras, mexer imediatamente no preço paridade de importação que foi colocado pelo Pedro Parente, ex-ministro da Casa Civil do governo Fernando Henrique Cardoso, na sua gestão lá em 1999 para frente. Esse sujeito, ele retorna ao governo Temer no golpe de Estado de 2016, assume a presidência da Petrobras e introjeta esse mecanismo de mercado que vai fazer com que a Petrobras pague dividendos absurdos aos acionistas nacionais e principalmente internacionais. Isso daí é um Marcelo, e para o governo poder mexer no PPI, no preço de paridade internacional, enfim, né, ele teria que esperar até meados de abril, aonde ele vai ter condições de trocar, de indicar um número X de diretores da Petrobras, ou ele pode mexer antes nisso? Ele poderia mexer antes, tá? Podia ser uma medida provisória editada pelo próprio governo, tá? Mas o que seria prudente fazer? É deixar como está a alíquota ou as alíquotas dos impostos até a reunião que tivesse os conselheiros, uma diretoria de apoio ao governo e decidir terminar o preço paridade de importação. Porque não são os impostos, em grande medida, que elevam os preços desta maneira. É justamente o preço paridade de importação, que está ligado ao mercado internacional, às ações nas bolsas de valores.
e a variação do preço do petróleo no mercado internacional. Quanto isso não mudar, nós vamos ficar reféns dos interesses dos acionistas externos. E, claro, alguns muitos internos, como esses do BTG Pactual e de outros tantos do mercado financeiro no país. Não dá para você se render ao mercado financeiro, senão, o que disse o Haddad? Nós não pretendemos sermos populares em 6 meses. Não é nem essa a questão. O governo Lula precisa resgatar o país. Ele precisa reconstruir a soberania nacional, que quiçá um dia teve. Mas vamos entrar nessa toada, então, de considerar que o país, em algum momento da sua história, teve uma relativa autonomia, no mínimo. O que se deveria fazer é justamente trazer a população para o lado do governo, para defender as medidas governamentais. Porque o governo está aí para defender, nesta frente ampla dos trabalhadores, defender o povo. Se ele não consegue fazer isso, mesmo que de imediato, com medidas concretas, então como é que ele vai ter apoio popular para construir outras medidas que são até mais difíceis de implementar? Essa que é a questão. Deixa eu colocar aqui o Luciano César, diz, hoje estive no mercado. Os preços já estão altos novamente. É um efeito cascata. O governo Lula está sendo desmoralizado pelo gado bolsonarista, infelizmente, diz ele aqui. E eu quero fazer, emendo uma pergunta aqui, ó, que o aumento da gasolina, gente, voltando, né, ali, como nós falamos, apesar de não chegar nem perto dos preços implantados pelo Bolsonaro nos primeiros anos de governo, né? Está dando muito o que falar, realmente está dando muito comentário nas redes sociais, imprensa e tal. Aumento, né, Marcelo? E quais as consequências desses aumentos para o conjunto da sociedade de um modo geral? Então, o que acontece? Só para explicar para as pessoas no geral. A inflação, em grande medida, ela é causada, nesse atual momento, pelos custos repassados ao consumidor, geralmente das matrizes energéticas, como o preço dos combustíveis, o preço da energia elétrica, preço, por exemplo, da água, do saneamento, dos impostos relacionados ao IPTU, IPVA e outros. Quando sobem, a taxa de juros ela é inócua, ela não consegue controlar a inflação, porque não é uma inflação de demanda, de consumo. Não vai restringir o consumo das pessoas. Entendem? Isso não vai acontecer. Por isso que a taxa de juros, quando ela aumenta, ela não consegue controlar a inflação, por mais que ela suba, porque não é uma inflação de consumo, é uma inflação causada pelos preços administrados do governo, seja governo federal, estadual, municipal, e que, na verdade, são repassados ao consumidor pelas mercadorias, pelos serviços. Essa que é a questão. É um impacto gigantesco para a classe trabalhadora. Tá sem som. Você tá sem som, Chicão. Sim, é que a internet está um pouco demorada aqui, cara. Faz dias já. E ela atrasa um pouco assim. Marcelo, essa situação desse golpe, dessa rasteira que o Lula, que estavam dando no Lula hoje, aí no Centrão, mais olha, um ministro de Minas e Energia e o Centrão. Você acha que isso aí já está apontando, já está uma previsão do problema político e que o Lula vai enfrentar daqui para frente? Eu não tenho a menor dúvida. Aliás, antes mesmo do Lula assumir, nós já sabíamos que ele ia enfrentar uma situação muito difícil. Mas o que acontece? Com os ministros que foram colocados
nomeados pelo Lula, a situação ela tende a só piorar. Porque veja o caso, esse sujeito de Minas e Energia já é, por si só, um grande problema. Pega o Prats, que eu assinalei agora há pouco, na presidência da Petrobras, um outro problema. Esse cara do União Brasil, que pegou um avião da presidência da República para olhar os seus cavalinhos fora de Brasília e aí utilizar de serviços públicos que deveriam atender as necessidades do Ministério para atender o público, interesses do país, são utilizados da maneira privada mais espúria, isso já aponta que o governo Lula terá muitas dificuldades de governar com esse modelo. A Simone Tebet no planejamento, o próprio Haddad. Essa matéria da Folha de São Paulo, ela, na minha opinião, é péssima para o Fernando Haddad. Péssima, porque vai de encontro a tudo que o bolsonarismo e a direita gosta. Uma brecha para criticar o governo. Então, esse tipo de situação é tudo que não precisávamos agora. Isso vai gerar mais instabilidade, vai gerar mais disputa política, que já aconteceu entre o Haddad e a Gleisi Hoffmann, nesse aumento dos combustíveis por intermédio do cancelamento da isenção de alguns dos impostos. Isso já criou um certo racha, uma certa disputa. Pode ser proposital ou não para criar justamente esse tipo de alavanca de impulsionamento de mobilização, mas, de qualquer maneira, não soa bem, não ficou muito esclarecido e a situação está muito complicada, em 2 meses apenas de governo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, esse aqui que nós vamos... Então, o governo está começando a encontrar dificuldades, tanto dentro do partido, né, com essas discussões aí entre a ala política e a ala econômica, ou essas contradições, digamos assim, e mais ainda o Centrão já querendo abocanhar e puxar as rédeas do governo Lula, né? É incrível, né? Pois é. Marcelo, então, ó, você vê, essa situação do Bolsonaro, eu vou trazer aqui para depois eu vou fazer uma pergunta para você. Deixa eu trazer aqui uma matéria também que saiu aqui no 247. 247 traz e permite que a gente mostre. Tem jornais que não permitem, entendeu? Exatamente. Tá aqui, então a gente tem que, né? E o 247 é um bom jornal. Está aqui, ó. No Brasil, Michel defende que Bolsonaro fique no ZEUA por mais tempo. A cúpula do PL, seu partido, trabalha com a volta do capitão reformado neste mês. Aí diz aqui, ó, abre aspas, matéria do site 247. Em conversa com pessoas do currículo próximo, Michele Bolsonaro tem defendido que Jair Bolsonaro permaneça por mais tempo nos Estados Unidos. Ele está no país há 2 meses, fecha aspas, afirmou a jornalista Bela Megali em sua coluna no Globo. Aí diz aqui, abre aspas, a avaliação da ex-primeira-dama que está no Brasil desde o fim de janeiro. Ela estava lá fazendo companhia para o Bolsonaro, enfim, deixou o marido e veio para cá. O marido segue em risco e que será alvo da justiça assim que pisar no Brasil, ela acrescenta. Apesar de Michele ter dito publicamente no início do mês que Jair Bolsonaro não teme a prisão, em conversas reservadas, ela sinaliza que também tem receio de vê-lo atrás. Diz aqui a matéria do site 247, conforme estão comentando matéria da Folha, né? O ex-presidente é alvo de diversas no Tribunal Superior Eleitoral e na Justiça Comum, escreve a jornalista Bela Megali. Então, faço uma
uma pergunta aqui para você. Deixa eu remover aqui, né? Marcelo, deixa eu ver. Tá complicado esse troço aqui. Essa internet está muito devagarinho. Tá aqui, tá aqui. Bem, eu vou ver aqui. Marcelo, é o seguinte, nós já falamos alguns dias atrás aí também sobre essa discussão, se ele retorna, né, sobre esse lance do Bolsonaro, né? Mas ele retorna às páginas dos sites e jornais do Brasil e do mundo aí. Faço uma pergunta. Essa situação, essa condição de vai e vem para o Brasil, não vai para o Brasil, vai para a Itália, não vai para a Itália, né? Não seria proposital para que o Bolsonaro permaneça aparecendo diariamente na imprensa, do modo geral, e assim alimentar os seus séquitos, né? Como fez em relação às ocupações nos quartéis, até que redundou naquelas manifestações violentas do dia 8 de janeiro. Será que não é proposital isso? Ou ele está com medo mesmo? O que você teria como comentar alguma coisa assim? O que você acha? Sinceramente, eu estou marcando essa posição de que é uma estratégia do Bolsonaro. Bolsonaro tem a estratégia mesmo de alimentar esse tipo de questão, que fica nos Estados Unidos, não fica nos Estados Unidos, vai para a Itália, não vai para a Itália. Então, a própria Michelle seria uma estratégia de utilizar a figura da esposa para fazer esse tipo de comentário e alimentar mais também a sua base de apoio. E, sem dúvida nenhuma, eu afirmo o seguinte: Bolsonaro tem condições minimamente razoáveis para ter certeza de que não será preso. Por várias razões. Primeiro, porque a justiça não tem força política para prender o Bolsonaro. Não há condições por parte do governo Lula de fazer pressão para prender o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem uma base de apoio muito forte. E tem uma base de apoio do Exército. Uma pergunta. Mas seria o governo Lula que pediria a prisão ou a Justiça? O TSE, o Supremo Tribunal Federal? Quem que pediria a prisão dele? Na verdade, isso caberia, inclusive, em conjunto com os três poderes, mas quem determina é a Justiça, em última instância, claro, porque é a Justiça que trata disso. Mas poderia, sem problema nenhum, ocorrer uma pressão dos parlamentares, e isso ocorre mesmo, em vários casos nós sabemos disso, pressão de parlamentares, pressão de parte do executivo, direta ou indiretamente, e nos bastidores, para que isso aconteça. Só que é justamente isso. Se a gente colocar nessa equação justiça, legislativo, executivo, é a minoria de apoio que caminha na direção de prender o Bolsonaro, de condenar o Bolsonaro, julgar o Bolsonaro, ou qualquer situação dessas aí. Porque, politicamente, quem tem força é a direita. A direita bolsonarista tem muita força, só do PL são 99 deputados federais, mas tem associação aí com União Brasil, com republicanos, partidos bolsonaristas, e que, na verdade, fazem uma pressão danada junto ao Poder Judiciário, que nós sabemos não existe isenção de poderes no país, não só no Brasil, em lugar do mundo, nenhum. É uma falácia, é um engano. Isso aí é o manual dos três poderes que a gente aprende em escola, né? Os três poderes da República lá. Na verdade, isso daí é teoria. Isso não é prática. Na prática é muito diferente. E o Bolsonaro tem muita força política. Os governadores dos estados mais ricos
são ligados ao Bolsonaro, são ligados ao bolsonarismo. Então, tem muita gente que vai sustentar o Bolsonaro. O Bolsonaro, para ser inelegível, no máximo inelegível, já vai ser difícil. Quanto mais condenar e prender o Bolsonaro. Essa é uma hipótese, na minha avaliação, inexistente, descabida. Concordo com você também. Prisão dificilmente, porque queira ou não queira, Lula e Bolsonaro, ou Bolsonaro e Lula, são as duas maiores forças políticas no Brasil hoje, né? E realmente o bolsonarismo é forte, mas eu não acredito que todos aqueles 49%, né, 58 milhões, né, que votaram nele, não sejam bolsonaristas de raiz. De raiz deve ter 20, 25, talvez 30%. É um número considerável, muito grande, apesar de todas as barbaridades e atrocidades que ele cometeu durante o governo. Mas é uma força política. Queira ou não queira, não dá para desmerecer a força política de Bolsonaro, né? Marcelo, nós chegamos aí ao final do nosso programa, o papo rapidão e tal, legal. Você tem algum assunto que eu não abordei, que você gostaria de abordar e queira tecer algum comentário? Por favor, fique à vontade nas suas considerações finais. Tá ótimo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação no teu programa. Eu quero fechar só com a questão que envolve o percentual de apoio ao Bolsonaro, ao bolsonarismo. Eu acredito o seguinte, que num patamar de uns 22% aproximadamente, esse cálculo é impossível de fazer, de mensurar, mas assim, em média, nas avaliações que nós fazemos, no geral, eu acho que o bolsonarismo tem uns 22% em média de apoio. 22% de apoio, ou 20% para arredondar, são milhões e milhões de pessoas. É muita gente. É muita 40 gente. milhões no mínimo. 40 milhões, uma população com 215 milhões de pessoas, né? Então, veja, vamos colocar a população da Espanha, da Argentina aí. É muita gente. Aham. É muita gente. Então, com essa força popular que ele tem política, não dá para desprezar, ainda mais com a influência que ele tem no Exército, nas Forças Armadas, em outros lugares, que ele tem a força, inclusive, para conseguir, daqui a 4 anos, uma nova eleição. Isso não pode estar descartado de maneira nenhuma. A gente tem que observar isso daí. E, veja bem, 4 anos é muito tempo em política. Muita coisa pode acontecer. E é com isso que eu vou me despedir, fazendo essa observação. Porque, na verdade, o que a gente faz aqui não é para agradar X ou Y. É para a gente fazer uma análise concreta da realidade e o que acontece, independente de partido A, B ou C. Para que a pessoa que nos assista tenha condições de ter uma avaliação mais fidedigna com uma realidade palpável. E é por isso que a gente agradece muito a oportunidade de estar falando com você e os nossos queridos telenautas, porque a gente precisa entender como é que o Brasil ele funciona. E o Brasil funciona de forma muito contraditória, de maneira muito rápida, acentuada nas suas interações políticas e sociais. Então, eu quero me despedir, mandando um abraço para você, meu nobre camarada, e abraço também a todos os nossos queridos telenautas que nos acompanham aqui agora e que vão nos acompanhar daqui para frente. Um grande abraço. Legal, Marcelo, bacana, legal mesmo. Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando, mesmo em off. Eu sei que tem gente que acompanha em off a gente, que quando eu subo para o meu site, lá dentro a coisa bomba. Entende? Depois eu subo isso aqui também para o YouTube e nós vamos fazendo a nossa parte aí. O nosso interesse aqui é tentar levar reflexão para o nosso público, aqueles que nos seguem e aqueles que gostam de política. Quem gosta de política
acompanha. Quem não gosta, não acompanha não, né? Vai assistir filme. Valeu, então. Um grande abraço a todos vocês aí. Até a próxima. Vamos fazer uma panca de modelo aí para eu mandar depois pro site.